Audiobook, Jus Resumos, Processo Penal, Aula 22. Prisão preventiva no processo penal. Olá, estudiosos do direito processual penal. Sejam muito bem-vindos ao Jusemos. Dando continuidade ao nosso estudo sobre a prisão provisória, hoje vamos nos aprofundar na prisão preventiva. Entender seus pressupostos, requisitos, hipóteses de cabimento e a dinâmica de sua decretação e revisão é fundamental para a compreensão das medidas cautelares no processo penal. Preparem-se para uma análise completa. A prisão preventiva é uma medida cautelar de natureza pessoal, decretada por juiz competente, durante a fase de investigação policial ou o curso do processo penal, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Sua finalidade é acautelar o processo, garantindo a efetividade da lei penal e a ordem pública. O artigo 282 do CPP estabelece os requisitos gerais para a aplicação de qualquer medida cautelar, incluindo a prisão preventiva. Necessidade: a medida deve ser necessária para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, periculum libertatis. Adequação: a medida deve ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado. O artigo 311 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/19, pacote anticrime, dispõe que a prisão preventiva será decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação, ou por representação da autoridade policial. Não existe mais a possibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que, mesmo na Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340/06, que em sua redação original previa a decretação de prisão preventiva de ofício, essa possibilidade não subsiste diante da alteração do artigo 311 do CPP pelo pacote anticrime, aplicando-se a regra geral. Embora o juiz não possa decretar a prisão preventiva de ofício, o STF entende que o magistrado não está vinculado ao pedido formulado pelo Ministério Público. Assim, após decretar a prisão a pedido do MP, o juiz não é obrigado a revogá-la caso o MP posteriormente requeira a soltura. Os pressupostos para a decretação da prisão preventiva são a provocação, requerimento ou representação e a decretação por um magistrado competente. O artigo 312 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/19, estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva: prova da existência do crime, fumus comissi delicti. Indício suficiente de autoria, fumus comissi delicti. Perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, periculum libertatis, demonstrado pela necessidade de garantir a ordem pública, evitar a prática de novos crimes pelo acusado, proteger a sociedade da reiteração criminosa e acautelar o meio social. Eis, gravidade concreta do delito, violência empregada, envolvimento com organização criminosa. A ordem econômica, em crimes que causem grave abalo à economia popular ou ao sistema financeiro. Eis, fraudes financeiras de grande magnitude. A conveniência da instrução criminal e assegurar a colheita de provas, evitando que o acusado intimide testemunhas, destrua evidências, etc. A aplicação da lei penal, garantir que o acusado não fuja e se submeta a eventual condenação. Risco de fuga. É crucial ressaltar que a mera gravidade abstrata do crime não é suficiente para a decretação da prisão preventiva, sendo necessária a demonstração concreta do periculum libertatis, com base em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida, segundo do artigo 312 do CPP.
O primeiro do artigo 312 do CPP prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por outras medidas cautelares, previstas no artigo 282, 4º do CPP. O 6º do artigo 282 do CPP estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, previstas no artigo 319 do CPP, e essa impossibilidade de substituição deverá ser justificada de forma fundamentada e individualizada com base nos elementos do caso concreto. O artigo 310, inciso 2º, do CPP prevê que, durante a audiência de custódia, o juiz poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e se as medidas cautelares diversas da prisão se revelarem inadequadas ou insuficientes. O artigo 313 do CPP estabelece as hipóteses de admissibilidade da decretação da prisão preventiva em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, inciso I. Se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, inciso 2º, ressalvadas as hipóteses de reincidência específica para fins de antecedentes, artigo 64, e, do CP. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, inciso 3º. O primeiro do artigo 313 do CPP também admite a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. O segundo do artigo 313 do CPP veda a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou do recebimento da denúncia. É importante observar que, em regra, não se decreta prisão preventiva em caso de crime culposo. No entanto, o juiz poderá decretá-la se houver descumprimento de alguma das obrigações impostas por outras medidas cautelares, 4º do artigo 282 do CPP. Da mesma forma, não se decreta prisão preventiva em caso de excludente de ilicitude. O artigo 310 do CPP também disciplina a atuação do juiz na audiência de custódia, que deve ser realizada em até 24 horas após a prisão em flagrante. Nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, inciso I, converter a prisão em flagrante em preventiva, inciso 2º, se presentes os requisitos, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, inciso 3º. O segundo do artigo 310, cuja constitucionalidade é questionada, prevê a denegação da liberdade provisória em casos de reincidência, integração de organização criminosa armada ou milícia, ou porte de arma de fogo de uso restrito. O artigo 316 do CPP, com a redação dada pelo pacote anticrime, permite ao juiz revogar a prisão preventiva, de ofício ou a pedido das partes, se verificar a falta de motivo para sua manutenção, e também decretá-la novamente se sobrevierem razões que a justifiquem. O parágrafo único do artigo 316 impõe ao órgão emissor da decisão de prisão preventiva o dever de revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. O STF tem entendido que a inobservância desse prazo não implica revogação automática, mas exige a reavaliação da legalidade e atualidade da medida. Os tribunais de apelação também devem realizar essa revisão enquanto mantiverem a prisão preventiva decretada na primeira instância. Nesta aula, exploramos em detalhes a prisão preventiva, compreendendo seus fundamentos, requisitos,
hipóteses de cabimento e a dinâmica de sua decretação e revisão. Vimos a importância da demonstração do periculum libertatis e a subsidiariedade da prisão em relação a outras medidas cautelares. Na nossa próxima aula, concluiremos o estudo da prisão provisória com a análise da prisão temporária. Não percam! Se este conteúdo foi relevante para seus estudos, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Jusemos para acompanhar as próximas aulas. Deixem seus comentários e dúvidas abaixo. Até a próxima, e continuem aprofundando seus conhecimentos no fascinante mundo do direito processual penal.